Oi, e aí? Hoje eu quero trazer algumas cartas do tarô para poder a gente fazer o link com os signos aqui. Dá para poder a gente ilustrar um pouco mais. Vamos lá. Primeiro, vamos falar de Mercúrio mais um pouco. Quem é Mercúrio? Mercúrio é o deus mensageiro, aquele que pega as informações e passa as informações e nos ensina e nos faz aprender sobre tudo que é novo e aprofundar naquele tema. Então, Mercúrio é traduzido como nossa mente. Mais uma vez, o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de raciocínio. Isso é Mercúrio. No tarô, o arcano número 1 é o arcano do mago. No tarô tradicional, a gente vê um homem apontando um dedo para cima. Na frente dele, a gente vê uma mesa com os 4 naipes representando os 4 elementos. Ouro representando terra, paus representando fogo, copas representando água e espadas representando ar. Em resumo, esse mago representa a capacidade de criação. O dedo apontado para cima representa que ele está pegando como inspiração dos céus a capacidade de criar na matéria com os 4 elementos. Porém, a carta do mago representa o número 1. O número 1 ainda a gente coloca como incriado, ainda não foi polarizado, ainda não foi materializado. Então, a carta do mago representa o potencial criativo. Como que a gente une isso a Mercúrio? A partir da nossa racionalização, da nossa capacidade de compreensão, a gente consegue criar. A gente consegue compreender, fazer uma estratégia e criar. E esse criar tem a ver com dar a vida a algo. Não necessariamente algum tipo de arte. Todo tipo de manifestação a gente vai chamar de criação. Por exemplo, se você faz uma argila, você escreve um livro, você pinta um quadro, você cria um filho, tudo isso significa criação. Você está colocando na matéria o imanifesto. E uma forma da gente ilustrar a carta do mago seria utilizando o símbolo do para-raio. O que é um para-raio? Ele recebe o raio e transmite aquela força para o solo. Então nós somos o para-raio, recebendo essa inspiração, mas a gente não pode conter. A gente precisa descarregar. Essa descarga seria a criação. É um momento onde a gente coloca essa inspiração na vida, na matéria. Uma pessoa que está inspirada, por exemplo, que sente a necessidade de criar algo, se ela não dá vazão àquilo, é como se ela ficasse, a gente pode chamar de ansiedade, né? A pessoa fica muito agitada, nem dormir direito ela consegue. É como se fosse uma necessidade de agir, de fazer. E com isso a gente consegue compreender um pouco mais sobre a carta do mago no tarô. Porém, apenas a nossa vontade não cria, não funciona tão assim, né? Ah, eu quero fazer isso, eu tenho essa ideia, eu vou lá e faço e acontece. Não funciona bem desse jeito. A gente já entendeu que depois do despertar espiritual, de alguma forma a gente passa a ser guiado pelo nosso eu superior. E ele sabe muito mais o que a gente precisa do que o nosso ego. O nosso ego precisa ter abertura para a criação, para a novidade, para aprender. Porque senão seria muito fácil, né? Eu tive uma ideia, vou lá e coloco em ação, pronto, me satisfiz. Não é assim. E aí quanto mais a gente serve a esse eu superior, quanto mais a gente se coloca em aprendizado para poder se aprimorar, para poder cada vez a gente se tornar uma pessoa mais humana, a gente vai vendo e aprimorando a nossa capacidade de criação. Ou seja, quanto mais você é guiado pela vida, pelo seu eu superior, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais próximo você chega de conseguir colocar em prática aquilo que você sente como algo intrínseco seu. Uma vontade vinda de dentro, colocada em ação. Então, em termos gerais, esse seria o arcano do mago, representado por Mercúrio, por Hermes, que tem a ver com a nossa mente e a capacidade da compreensão do espírito. Aí, à medida que a gente tem foco, força de vontade e intenção, a gente cria. A carta do mago é representada pelos 4 elementos em forma incriada. O que eu quero dizer? Às vezes a gente tem 3 elementos bem desenvolvidos e a gente precisa desenvolver mais um, por exemplo, né?
A pessoa tem a força de vontade, a pessoa tem a capacidade de colocar em ação, a pessoa tem a ideia, mas às vezes a pessoa não tem o elemento água, por exemplo, que seria o naipe de copas, a capacidade de deixar fluir, de aceitar que a vida também é uma entrega. Então isso bloqueia a criação. Outro exemplo. Às vezes a pessoa tem a capacidade de deixar fluir, tem a capacidade de colocar a mão na massa, o elemento água e o elemento terra, tem as ideias, mas é como se ela não tivesse o ímpeto de ação, aquela força de vontade, o elemento fogo faltando. Então a carta do mago, ela representa também uma necessidade da gente avaliar como está os 4 elementos dentro da gente, para aí sim a gente conseguir criar. E tudo isso é relacionado ao Mercúrio, que tem a ver com a nossa mente, e com a capacidade de avaliação e de aprimoramento do nosso ser, a autopercepção. A partir da nossa mente a gente se analisa e se percebe para poder a gente chegar na conclusão de como a gente está e do que precisa ser aprimorado. E aí o mago vai olhar para você e falar: como vai o desenvolvimento dos 4 elementos na sua vida? Lembrando que os 4 elementos são divididos em 12 signos. Como vai o desenvolvimento de cada uma das etapas dos 4 elementos? Como vai o signo de Áries? Parte do elemento fogo. Como vai o signo de Touro? Parte do elemento terra. Como vai o signo de Gêmeos? Parte do elemento ar. Como vai o signo de Câncer? Parte do elemento água. E por aí vai. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo a compreensão dos 4 elementos, sendo que cada elemento representa uma função humana, a gente vai se aprimorando. E aí, com o desenvolvimento dos 4 elementos, a gente vai se tornando realmente capaz de criar de acordo com aquilo que nos motiva. Antes disso, a gente precisa ceder que o nosso aprendizado vem da alma. O nosso eu superior está nos guiando, nos colocando em determinadas situações, porque a gente precisa aprender dentro desses cenários. E aí é natural acontecer os atritos, porque a gente dificilmente vai aceitar tudo que a vida nos dá. Nem deve. Precisa acontecer esse atrito. Então, em resumo, essa seria a carta do mago. Representa a capacidade que o ser humano tem de criação a partir do entendimento e da integração dos 4 elementos. Porém, por se tratar do arcano número 1, a gente vê aqui a unidade. A gente precisa tirar da unidade, tirar do todo e criar. E quando a gente cria, naturalmente a gente vai criar a polaridade, a dualidade. E aí a gente volta mais uma vez em Mercúrio como regente da nossa mente, que é dual. Ou é isso, ou é aquilo. Mas a criação, de forma geral, ela é unificada. Você precisa considerar o Yin e o Yang na hora de você colocar aquilo em vida. No tarô mitológico, por exemplo, que é uma outra ilustração do tarô, a gente encontra Hermes numa encruzilhada. Lá em Gêmeos a gente viu que Mercúrio, o Hermes, ele também é o regente da encruzilhada, e as encruzilhadas representam os diversos caminhos que a vida vai nos oferecer. Então, em resumo, é isso. Esse é o arcano do mago associado ao Mercúrio, que é a nossa capacidade de compreensão do espírito e de realização na matéria. Porque todo desenvolvimento de consciência apenas acontece na realização, não apenas na imaginação.